Do Ray of Light, curiosamente, o que a Xuxa fez parecido foi o clipe da música Profecias. É uma cópia escrachada do vídeo da música Ray of Light. A convidada foi a Aline Barros para fazer um show. O tempo foi passando, a Aline Barros não aparecia, ninguém falava nada, e nós começamos a desconfiar que ela não apareceria. Aquilo foi muito especial, e ela começou a pensar em uma maneira de que a coisa não se acabasse ali. Então teve uma brilhante ideia. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Chegamos no dia de ler alguns comentários, separei apenas 5 comentários. Alguns que têm algumas temáticas que são interessantes, que eu também gostaria de falar um pouquinho mais a respeito do tema. E também vou trazer à tona, vou trazer de volta, né, uma outra história que eu já contei, inclusive aqui, um namorico de uma fã com um dos paquitos, mas é uma história curiosa, bem interessante, você vai gostar. Bom, deixa aqui meu convite para que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso, para que você volte sempre, caso seja a sua primeira vez, e para que você me mande suas histórias, caso tenha uma que seja legal para eu contar aqui no canal. Já contei algumas, esse quadro Qual Sua História, que está começando agora. No vídeo 30 anos do álbum da Xuxa, Luz no Meu Caminho, o Tico Ângelo disse, ou seja, é o Ray of Light da gata. Eu acho que ele se refere aqui ao Ray of Light no sentido de ser um álbum mais pessoal, né, que fala da fé, da espiritualidade, que foi o que a Madonna divulgou bastante quando lançou o Ray of Light. Mas do Ray of Light, curiosamente, o que a Xuxa fez parecido foi o clipe da música Profecias, do álbum que saiu em 1999, da Xuxa 2000. É uma cópia escrachada do vídeo da música Ray of Light. No mesmo vídeo, Xuxa Luz no Meu Caminho, o Joabis Ribeiro disse: Aline Barros é maravilhosa. Eu tenho um certo ranço da Aline Barros, né? Bom, mais pelas assim, algumas declarações que ela fez, normal de qualquer gente extremista religiosa, mas tem algumas histórias curiosas também. A Aline Barros esteve na minha cidade, em Ponta Grossa, quando eu morava lá, no Paraná, num evento que foi feito em parceria de uma igreja evangélica, eu acho que era batista, com a igreja católica. A ideia partiu, né, da igreja batista, de um grupo de jovens, para fazer a celebração da aliança, alguma coisa assim, era para ser um evento ecumênico. No dia que correspondia aos evangélicos, a convidada foi a Aline Barros para fazer um show. Eu estive presente, gostei bastante, na época eu era super fã dela. Ela também estava começando, né, não fazia muito tempo que ela estava assim na mídia. Cantou ao vivo, foi muito legal. Cantou umas músicas de Natal com playback, que ela estava divulgando. E depois, no dia que foi correspondente aos católicos, não teve um crente. Nem o pessoal da organização eu vi. Se estavam por lá, estavam escondidos. Quem fez o show para os católicos foi a irmã Inês, que estava também bombando na época. Mas em relação a Aline Barros, aí depois de alguns anos, teve um show que foi anunciado com ela no centro da cidade, numa praça, né? Era um show aberto assim, ao público. E eu estava lá, né, com um grupinho de amigos. Aí chegou a hora do show começar. Começaram a entrar outras bandas, outros cantores que eu nunca tinha visto na vida, né? Tinha um carinha lá, um apresentador que estava animando bastante a galera também, apresentando as bandas. O tempo foi passando, a Aline Barros não aparecia, ninguém falava nada, e nós começamos a desconfiar que ela não apareceria. Passado, sei lá, umas 2 ou 3 horas, né, só com outras bandas desconhecidas fazendo show, então o cara disse que a Aline Barros não tinha chegado. Que deu problema no voo, que aconteceu alguma coisa, que ela não pôde comparecer. Quando as pessoas iam começar a vaiar, ele disse, mas como todo mundo aqui é gente de Deus, ninguém vai vaiar. Todo mundo ficou pé da vida, né? Porque todo mundo se sentiu enganado, assim como eu, e não pelo fato dela não ter ido, mas pelo fato do cara ter escondido, porque eles sabiam que ela não ia aparecer, né? Desde o começo. No vídeo sobre chacretes, o Guilmar Libonati disse, onde anda a Rita Cadillac? Bom, meu caro, a Rita Cadillac anda pelas OnlyFans da vida, ou Privacy da vida, vendendo vídeos pornôs. Ela voltou a fazer vídeo pornô. No vídeo Tudo pro Brinquedo Melhor Infantil, a Joelma Marques Deschamps disse, foi tão triste ela ter perdido o irmão daquele jeito, ele era um cenógrafo muito bom. Eu acho que foi o corretor, né, que mudou a palavra, ou se foi por equívoco próprio, ou não foi cenógrafo, se é do Vitinho que você se refere. O irmão da Mariane.
Ele foi coreógrafo, então por isso eu imagino que tenha sido uma questão do corretor ativado que mudou a palavra. Ele foi coreógrafo e realmente foi muito triste. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal, né, contando toda a história da Mariana, um documentário sobre a vida dela, fala a respeito do irmão que perdeu a vida nos Estados Unidos. E tem outro irmão também que faleceu no dia seguinte do casamento dela. E no vídeo Angel Mix 25 anos, a Amanda Rodrigues disse: o Angélico Carlos entrou junto com o Caio Moreno em 1996 e o Caio só ficou 2 meses e foi substituído pelo Caio Bonafé. Porque no vídeo eu disse que o Caio Moreno entrou com o Caio Bonafé. Ela tá dizendo que não, o Caio Bonafé entrou depois. O primeiro, né, quem estreou o programa foi o Carlos. Em relação ao Carlos, eu tinha conversado com ele recentemente para fazer um vídeo aqui pro canal. Foi uma outra pessoa, um outro rapaz, que passando aqui pelo canal entrou em contato comigo, que é amigo do Carlos. Ele mandou uma mensagem dizendo: sou amigo do Carlos, eu posso intermediar a conversa entre vocês para que vocês gravem um vídeo juntos. Eu achei legal. Trocamos contato, tem o telefone do Carlos, ele tem o meu. Começamos a conversar, marcamos um dia, ele concordou super rápido assim de gravar um vídeo. No dia que nós tínhamos combinado para gravar, a conexão não estava boa. Eu não sei se era minha, se era dele, se era de ambos, mas travava o tempo todo, então nós não conseguimos gravar o vídeo. Já tinha passado, sei lá, 1 hora talvez, ou nem tanto, mas boa parte do tempo que nós tínhamos disponibilizado para conversar já tinha passado só nas tentativas de conectar, né, da gente começar a gravar o vídeo em si. E aí eu disse: vamos deixar para outro dia, porque não estava dando certo. Ele disse sim, mas eu não falei qual dia. Na minha cabeça, um outro dia seria a próxima semana, ou nos próximos dias, né, nos dias que viriam, não somente no dia seguinte. E no dia seguinte eu não pude, e nem no outro dia depois, ou seja, se passaram alguns dias, não sei, 5, 6 dias talvez. E aí eu voltei a falar com ele, falei: olha, como que você está de agenda? A gente pode voltar a marcar? E aí ele me disse: quanto que você me paga? Eu disse: opa, peraí, nós não tínhamos combinado isso, né? Ele disse: olha, desculpa, eu não sabia que tinha, né, esse critério, eu não tenho condições de pagar. E aí ele me disse: então, quando você tiver, você entra em contato. Tchau. E não tivemos e também não vamos ter uma conversa com ele. E agora a história que eu vou contar é sobre uma pessoa que já não está mais entre nós, a Ingrid Vieira, que era super alto astral, ela viveu a sua vida intensamente, sem medo de ser feliz. Viajou para vários países, vários lugares, né, conheceu muita gente, teve várias experiências. Nem todas foram tão boas, tão agradáveis, mas com o tempo ela soube fazer piada e tirar graça até dessas situações que não foram muito boas. Quando eu a conheci foi em 2018, eu acho. Ela se dedicava à profissão de coaching, que aliás sabia fazer muito bem, e publicou um livro depois, um pouco mais para frente, em português, com uma versão também em espanhol, chamada Eu no Mundo, contando as histórias dela, né, das viagens que ela fez. Em 2019, bom, isso é em Barcelona, tá, gente? Eu comecei a fazer parte de um coral. Eu comecei a ir regularmente com um grupo pra gente ensaiar. Era muito bacana, muito gostoso, tava gostando bastante. Apesar de ser um pouco longe de onde eu morava, tinha que pegar um ônibus para ir até lá. O ônibus era rápido até, né, era prático, para voltar era o problema, porque não era o mesmo ônibus que ia com o que eu tinha que voltar. Tinha que pegar metrô, enfim, uma série de conexões assim, que ficava um pouco mais na contramão. Numa dessas vezes, a Ingrid apareceu lá no coro. Eu achei que ela fosse entrar também. E aí, quando acabou, a gente foi conversando, ela falou assim: não, eu só vim visitar mesmo, porque tem um amigo meu, tal, que eu acho que era o marido da professora, né, que ensaiava a gente. Ela contou uma história muito legal com o Paquito, Marcelo Faustini. Aí eu disse: cara, vamos gravar isso? Você topa gravar comigo? E ela topou imediatamente. Mas logo em seguida recebeu um diagnóstico e não foi nada legal. E passou por várias oscilações, né, de humor, de emoções, numa luta pela vida. E que infelizmente nos deixou nos primeiros dias de outubro. Nesse processo de tratamento, ela me enviou fotos e continuou dizendo que a conversa estava de pé e que gravaríamos, era só uma questão de tempo. Eu fiquei bem triste na época, fiquei bastante abalado, na verdade, né, como tudo aconteceu tudo muito rápido, mas acreditava que a sua recuperação fosse possível, o que infelizmente não aconteceu. Eu resolvi guardar isso tudo porque não fazia mais sentido a história sem a protagonista, né? Mas no mesmo ano também, se foi um rapaz que passou pela minha vida, foi um colega de trabalho, de uma forma muito abrupta, que ele nos deixou. E entre as várias mensagens deixadas para ele, uma dizia: só morre quem é esquecido. Isso me fez repensar a história da Ingrid e comecei a ouvir novamente os áudios que tínhamos trocado, e num deles ela disse isso.
Léo, você vai me perdoar? Gente, a entrevistada mais enrolada da vida que você foi arrumar. Jesus. Tava super up, toda animada com a minha história, minhas fotos, meu estudo. E agora eu tô só o pó do borogodó. Sorry, desculpa 1 milhão de vezes. Mas eu quero contar pro mundo a minha história com Marcelo Faustini, por favor. Beijo. Obrigada pela sua paciência. Beijo, beijo. Então vamos lá. Em meados da década de 1990, a Ingrid ganhou uma viagem para Disney no dia que estava acontecendo uma promoção da Xuxa no parque e tinha paquetos recepcionando as pessoas em uma loja montada para ela. Todas as meninas que chegavam, os paquetos recebiam de forma que nós brasileiros já estávamos bem acostumados, com um beijinho no rosto. Mas com ela foi diferente. O Marcelo beijou a mão da Ingrid e ela pensou, opa, aconteceu alguma coisa aqui. Aquilo foi muito especial. E ela começou a pensar em uma maneira de que a coisa não se acabasse ali. Então teve uma brilhante ideia. Pediu um autógrafo na camiseta, só que só o primeiro nome dele saiu legível, o sobrenome não deu para entender. Então, de volta ao Brasil, ela foi até uma locadora de vídeo para alugar o filme Sonho de Verão, para ver nos créditos o nome completo do Marcelo, e ligou para o telefonista para pedir o número do telefone dele. Nós, na época, recebíamos a lista telefônica, um livro enorme, com o nome e endereço de todo mundo que tinha telefone, pelo menos o nome de quem o telefone estava registrado, e tinha também o serviço 102, se não me engano, que a gente ligava para pedir o número de alguém, de alguma empresa. Era bem prático. E foi isso que ela fez. Ela ligou para esse serviço, e a telefonista passou o do Marcelo Faustini, mas não era o Marcelo Paquito, era primo dele, que tinha, ou tem, o mesmo nome. E esse rapaz era um fotógrafo. Inclusive foi ele que fez a foto que o Marcelo enviou para a seleção de Paquito. Meu pai falou, você tem um primo que é um dos melhores fotógrafos do Brasil, que é o Marcelo Faustini, fotógrafo. Ele falou com ele, aí foi, tirei umas fotos, mandei lá na sexta-feira, na segunda me chamaram. Mas esse primo não tinha o número do Marcelo Paquito. Mas ele tinha feito algumas fotos da Andréia Sorvetão e tinha o número dela. Então passou o número para Ingrid, porque ela tinha sido Paquita, deveria ter o número do Paquito, ou seja, tudo Paquito, né? E quando a Ingrid ligou para ela contou o que tinha acontecido, mas o Sorvetão não entendeu bem, né? Nem questionou também. E passou o telefone do Marcelo. Então a Ingrid ligou para ele, disse que se conheceram da Disney, ele foi atencioso, e a partir disso ela passou a ligar regularmente para ele. Na cabecinha dela, eles tinham um caso. E foi engraçado quando ela disse que a relação se desgastou, porque com o tempo, no intervalo das conversas foram ficando mais longas, o assunto foi se acabando. E até que chegou um momento que ela deixou de ligar. Quando ela fez 15 anos, a mãe dela teve a ideia de convidar o Marcelo para ser o príncipe da festa dela. Na época ele fazia muito isso, né? Já disse em entrevistas, inclusive, que ganhou muito dinheiro dançando com debutantes. Eu fiz muito baile. É mesmo? Fiz, naquela época de 95, 96, 97, 98, 99, 2000. Você dançou com quantas Eu ia meninas? todo final de semana. Todo final de semana, às vezes sexta, sábado. Mas no dia do aniversário dela, ele já tinha compromisso e não pôde ir. Agora imagine se tivesse dado certo, né? Isso teria sido a cereja do bolo. Talvez a partir daí eles retaliam o namoro, que nunca existiu. Me surpreende que eles atendiam, né, telefonema de fãs, né? Imagine o inferno que era na casa deles, o tempo todo gente ligando para falar com os filhos, né, de quem morava lá, né, dos pais deles, que eram famosos. Bem, meus queridos, no momento é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Eu sou Ingrid Vieira, Me in the World. Eu no mundo, Joe en el mundo. Eu sou coach, eu acompanho as pessoas no seu processo de autoconsciência, de